qual é a influência de perdas e ganhos do tablet, dos eletrônicos, para crianças com autismo? Perfeito. Eu vou usar um estudo para basear minha resposta, para a gente sair da opinião pessoal, achismo, né? Uhum. Então, existe um estudo que foi publicado há 2 anos e meio atrás, que ele estudou exatamente isso. Ele estudou uma população gigantesca de crianças e adolescentes, escolares e adolescentes, e ele cruzou o número de horas que essas crianças se expunham ao dia a telas, e aí não é só tablet, é televisão, celular, tablet, toda essa coisa arada, e o impacto que isso teve sobre o cérebro. Esse impacto ele foi medido através de um estudo que nós chamamos de volumetria. O que é a volumetria? Você faz uma ressonância, mas é uma ressonância muito detalhada, e você calcula o volume da superfície do cérebro, do chamado córtex cerebral. Então, para quem não está acostumado com o cérebro, pessoal, o cérebro é como uma laranja, exatamente como uma laranja. A laranja não tem uma casquinha por fora, o cérebro humano tem uma casquinha por fora, e é nessa proporção mesmo. Essa casquinha do cérebro nós chamamos de córtex cerebral, e todo aquele miolo da laranja, que é o miolo do cérebro, nós chamamos de substância branca. Então, todas as nossas funções importantes no cérebro estão nessa casquinha, que tem de 4 a 6 milímetros de espessura. Então, o que esse estudo foi fazer? Ele foi fazer assim, olha, se você fica 7 horas por dia no tablet, nas telas, como que está a espessura do teu córtex? Se você fica 15 horas por dia, como que você está a espessura do córtex? E o que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou que existe uma relação inversa entre a quantidade de horas que a pessoa fica exposta a telas e a espessura do córtex, ou seja, quanto mais horas por dia a criança fica no tablet, mais fino é o córtex dessa criança. E como eu acabei de dizer para vocês, o córtex cerebral é onde está tudo o que importa. Então a sua área da criatividade, da abstração, do julgamento crítico, do controle do comportamento, da motricidade, da visão, da audição, está tudo no córtex. Então, quanto mais tempo você fica no coisa, mais fino é teu córtex. Qual que é a conclusão desse estudo? A espessura do córtex, principalmente do córtex frontal e do córtex parietal, está intimamente relacionado ao seu coeficiente de inteligência acadêmica. Inteligência acadêmica é aquela inteligência, pessoal, que as neuropsicólogas conseguem medir. Então ela vai lá, ela faz uma bateria de teste e começa a dizer para você, olha, o coeficiente de inteligência total é tanto, o índice de memória operacional é tanto, a velocidade de processamento é tanto. É dessa inteligência que eu estou falando. E existe uma relação direta. Quanto mais tempo você fica no tablet, menor será a sua inteligência. E aí tem um problema derivado disso. Nós sabemos que existe um componente genético na inteligência. Por quê? Porque a espessura do córtex é genética. Então, se o meu filho, o Luiz Eduardo, ele resolve ficar 20 horas por dia no tablet, ele vai perder alguns pontos de inteligência. E, infelizmente, os filhos dele herdarão uma inteligência menor. E se os filhos deles ficarem mais um tempo ainda no tablet, vão perder mais inteligência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É desastroso o que está acontecendo hoje no mundo. Nós estamos fazendo o caminho inverso do que o cérebro humano fez nos últimos 300 mil anos. Nos últimos 300 mil anos, se você observar os estudos de arqueologia neurológica, ou seja, que estudam a forma do crânio, você vai perceber que há 300 mil anos atrás, os humanos não eram humanos, eram humanoides. Eles não tinham testa. A cabeça ela era cortada aqui assim. Por quê? Porque não tinha lobo frontal. Os homens tinham um comportamento que era um comportamento meramente mecânico, motor. Eles precisavam basicamente se reproduzir, caçar, pescar, colher frutas e tal. Conforme o tempo foi passando, sobretudo nos últimos 60 mil anos, surgiu essa parte da frente do cérebro, que é o lobo frontal. Então, de 60 mil anos para cá, quando surge o Homo sapiens, ou o homem de Cro-Magnon na Europa, o homem passa a ter um outro tipo de comportamento que nós chamamos de comportamento social. E o que aconteceu nos últimos 30 mil anos? O nosso córtex frontal começou a espessar, a ficar cada vez mais grosso. Para quê? Para que a gente pudesse ficar mais inteligente. Então, o que nós estamos fazendo hoje com essa exposição maciça às telas, para essas crianças, é fazer o caminho contrário. Nós estamos agora, toda essa grossura do córtex, ele está afinando de novo. Então, eu honestamente, eu acho desesperador esse estudo. Eu já li esse estudo várias vezes, eu acho desesperador. E não é o único, né? Tem vários outros comprovando coisas muito parecidas. Semelhantes. Para crianças com autismo, isso é muito mais grave,
porque, além de tudo, impede, enquanto ela está no tablet, ela não está em socialização, que é justamente o problema, e é justamente o que a gente precisa mais estimular aí em termos de redes neuronais e sinapses. Ela perde oportunidades de interação, e quando ela tem uma interação, é muito mais sem graça do que ver um vídeo. Então, quando ela tem que brincar com um bloco de madeira com a terapeuta, porque a terapeuta precisa estimular comportamento verbal, e a gente quer que essa criança fale, ela vai olhar um bloco de madeira que não brilha, que não pula, que não fica fazendo graça, sons repetitivos, que não tem a menor graça. E aí a gente vai ter um problema adicional, que é a criança não vai prestar atenção, não tem a menor chance de prestar atenção numa sala de aula, porque aquilo ela não consegue controlar, e no tablet ela fica voltando, ela fica se autoestimulando, e aquilo é altamente excitatório para ela. Puxa, isso aí que você falou é muito marcante para mim. Você não percebeu, mas você vai perceber daqui a alguns anos com o seu filho. As crianças hoje não se apaixonam mais pelas professoras. Quando eu fiz o pré-primário, o primeiro ano, era normal, você se apaixonava pela professora. Sabe por quê? Porque aquilo era totalmente excitante que estava acontecendo ali. Em casa você não tinha nada em casa, tá certo? Hoje em dia, os alunos eles não desenvolvem mais esse vínculo afetivo com a escola. E você sabe melhor do que eu, o vínculo afetivo para aprendizado é absolutamente tudo. Um outro link nisso que você falou, Maíra, que é importante, a gente aprende as coisas, como eu falei, por cópia. Vamos lá, imagina que você conhece uma bola dessa bola de futebol, só pelo tablet, pela televisão. Bola de futebol pela televisão não tem peso. Bola de futebol pela televisão não tem tridimensão, porque não tem profundidade, não tem cheiro, não tem textura, não tem nada. Portanto, se você conhece bola de futebol pela televisão, você não conhece bola, você não sabe o que é uma bola, você nunca pegou uma bola. E quando você começa a extrapolar isso para o comportamento social, fica mais grave ainda. Vamos lá? Se você vive o mundo real aqui, você percebe que se alguém pula de um prédio e cai aqui embaixo, essa pessoa morre. E se ela morre, ela não volta mais. Agora, Exatamente. se você resolve ficar assistindo coiote correndo atrás de papaléguas na televisão, o coiote cai lá de cima da montanha, cai um monte de pedra em cima dele, aí ele faz um negócio assim e sai andando. Ou seja, você não compreende a finitude da vida, porque o coiote, que é o que você está sendo exposto, ele não morre, ele cai da montanha, cai um rochedo em cima dele, ele não morre. E como eu disse para vocês, o comportamento ele é aprendido por cópia. Então, as cópias de comportamento que acontecem no mundo virtual, elas são totalmente bizarras, elas são totalmente irreais. Então, é o pior dos mundos esse. Dos mundos. Isso falando de um desenho leve, né? Porque você já viu como é que estão os videogames hoje? Ai, menina, eu vou te confessar uma coisa, eu não assisto televisão. Maíra, eu não assisto televisão, eu não ouço música. Eu não ouço, menina, eu sou o cara mais alienado. Você sabe, tem um filme que passa, um seriado que é de um autista, Doctor, não sei o que lá, coisa e tal. Eu não faço nem ideia. As pessoas falam, eu finjo que eu sei só para não passar vergonha, mas eu não faço nem ideia do que estão falando. Para saber do que se trata, né? A gente também não tem televisão em casa. Eu não tenho o hábito de assistir, menina. Não tem uma antena, nem sei como é que faz essas coisas. A gente também não. E eu sei que tem videogames que estão cada vez mais reais e que você mata, machuca e que depois realmente você dá uma sacudida e sai andando normalmente. E tá tudo certo. E as crianças com autismo, a gente sabe que tem dificuldade na flexibilidade mental. Então, do jeito que elas entendem uma vez, do jeito que elas aprendem uma vez, é como elas vão tentar reproduzir sempre. Então, enfim, isso daí realmente uma coisa assim, muito desastre. É um desastre grave, né?